Bem-vindo ao Nosso Corpo, um podcast sobre temas relacionados com o corpo humano e a forma fascinante como funciona. Eu sou Mafalda Antunes e hoje vamos falar sobre alimentação e emagrecimento. Será que estamos todos a engordar? Neste vídeo, consegues ver a evolução do excesso de peso e obesidade no mundo desde 1975 até 2014. Portugal é o terceiro país europeu com maior prevalência de obesidade, com 17% de obesos e 60% de pessoas com excesso de peso. O termo obesidade provém do latim obesitas ou obesos, que significa gordo, e está associado a obedere, que significa comer em excesso. A obesidade é caracterizada como uma doença crónica degenerativa, silenciosa e promotora de outras doenças como, por exemplo, a hipertensão, insuficiência cardíaca, dislipidemia, diabetes tipo 2, entre outras. Se duas destas patologias existirem em conjunto com o excesso de peso, estamos perante um quadro de síndrome metabólica. Os portadores de síndrome metabólica têm 3 a 5 vezes maior risco de morte por infarto e por acidente vascular cerebral. O problema não é o obeso, mas sim a obesidade. Para ajudar pessoas com este quadro, devemos abordar todos os fatores que são modificáveis, como o sedentarismo, maus hábitos alimentares, hábitos de sono, gestão de stress, hábitos de consumo de álcool, construção e modificação de hábitos de vida saudável. Não é simples. É urgente normalizar que é necessária ajuda especializada no processo de mudança de hábitos. Um plano só não chega. É necessário acolher e acompanhar, ajudar todo este processo de mudança da pessoa que pretende perder peso. Então, e quem quer perder apenas 3 ou 4 quilos? É com certeza um objetivo que exige compromisso, pois está literalmente num esforço para contrariar a evolução dos hábitos coletivos que aqui estão representados neste vídeo. Comer de forma menos saudável é tão comum e normalizado nos dias de hoje que quando alguém procura manter bons hábitos alimentares, é identificado como alguém que está a fazer dieta. Para vos falar sobre alimentação e emagrecimento, tenho comigo o Dr. Custódio César, que é nutricionista clínico e diretor técnico da Goal Nutrition, pós-graduado em Nutrição Funcional e Medicina Ortomolecular, pós-graduado em Nutrição Clínica, é membro do International Society of Sports Nutrition e membro do American College of Sports Medicine. Olá, Custódio. Olá, Mafalda. Como está? Estamos aqui a falar sobre um tema muito importante nos dias de hoje, para todos. Eu gostava de começar por lhe perguntar o que é que conduz ao aumento de peso? Isto hoje em dia está muito bem identificado, não é? A sedentarização dos nossos hábitos de vida, ainda por cima em Portugal, que soubemos ainda recentemente que estamos na cauda da Europa no que diz respeito à prática do exercício físico, e por outro lado a alteração dos nossos hábitos alimentares, em que estamos a consumir claramente muito mais calorias do que aquelas que deveríamos. E agora a tendência tem vindo a piorar na realidade, desde os tempos da pandemia e agora com a crise instalada devido ao aumento da inflação, que está a obrigar as pessoas a terem que socorrer de alimentos mais baratos, mais processados, em detrimento de alimentos frescos, mais saudáveis, mais nutritivos. Isto está a desequilibrar cada vez mais aqui a situação. O futuro não é promissor, estamos todos a engordar. E depois, cada vez mais, o stress que isto vai pôr também sobre o sistema nacional, sobre o Serviço Nacional de Saúde, em que se sabe que só devido às comorbilidades associadas à obesidade, que a Mafalda já referiu, são cerca de 1,5 mil milhões por ano de euros. Pois. Ora, se o governo os diferentes governos ao longo destes últimos anos já tivessem metido a mão a sério nisto,
promovendo ativamente políticas de prática de exercício para todos, a começar nas escolas, onde eu tenho filhos na escola, há uma aula por semana, num caso, no outro há duas aulas que correspondem a uma hora. Os programas de jovens e crianças, os programas escolares não seguem as indicações para o exercício físico da Organização Mundial de Saúde, que são claras. Exatamente. 60 minutos de atividade física de intensidade moderada a vigorosa por dia. Exatamente. E as crianças têm 2 horas por semana. É muito pouco. Não chega a 2 horas, porque eles depois têm que se despir e tal. Não, é muito pouco. E não se aproveitam também muitas vezes o recurso que há à volta. É inadmissível, por exemplo, morrerem todos os anos ainda não sei quantas crianças em Portugal porque não sabem nadar. Quando todos os concelhos já têm piscinas, quer dizer, não se percebe como é que não há uma política ativa de levar as crianças das escolas às piscinas municipais para aprenderem pelo menos a nadar. Não é? Ora então, como é que nós podemos fazer, o que é que tem que acontecer na nossa alimentação para que seja possível o emagrecimento? No que diz respeito à perda de peso, isto é uma questão claramente multifatorial. Falámos aqui no mais importante, que é comer menos do que aquilo que gastamos, ponto número 1, praticar mais exercício físico, estabilizar emocionalmente é muito importante. Hoje em dia sabemos que há muitas pessoas devido a um descontrole emocional, até na pandemia falou-se muito nisso, pessoas que ficaram muito ansiosas, outras mais deprimidas, sem saber o que é que vinha aí, e que depois têm tendência a vingar-se ou a tirarem prazer da comida. Exatamente. Depois há outros problemas que não estão a ser devidamente considerados, como, por exemplo, os desequilíbrios hormonais. Só se está a atuar, por exemplo, ao nível estou-me a lembrar de problemas na tireoide. Muita gente que está com hipotireoidismos subclínicos. Os médicos só intervêm quando a pessoa já está mesmo com o diagnóstico da doença, já tem os níveis das hormonas completamente descontroladas. E nós, na nutrição, sabemos que é possível que a pessoa evitar entrar nesse quadro já de hipotireoidismo, onde os efeitos já são graves sobre o organismo, e o principal logo é o ganho de peso, não é? E a acumulação de gordura de um modo extraordinário. Portanto, é possível intervir aí nutricionalmente. É possível intervir em quadros de desequilíbrios com excessos de cortisol. Há pessoas que andam sistematicamente, mais uma vez, pelo stress, a que estão submetidas a andarem sempre com níveis de cortisol bastante elevados. E o cortisol, nós sabemos que basta olharmos para quem faz corticosteroides, cortisona, para vermos como é que as pessoas ficam. Como é que as pessoas ficam? Inchadas, com muita gordura, etc, etc. Portanto, controlar e o cortisol. E a qualidade do sono, com as pessoas com o cortisol muito elevado também é mau. E esse é outro parâmetro fundamental. As pessoas estamos também cada vez a dormir pior. E quem pior e menos. Pior e menos. E quem dorme pior tem muito mais tendência a acumular gordura, excesso de peso, gordura, do que quem dorme bem. E em regular o seu apetite também, não é verdade? Também, sem dúvida. Olhar para as hipersensibilidades alimentares também. Uma pessoa, hoje em dia, temos vindo a identificar que há muitas pessoas que são hipersensíveis a lactose, já desde há muito tempo que se fala. Mas agora há outros alimentos que podem, à cabeça, o glúten, por exemplo, ou produtos derivados de soja, ou, enfim, quer que sejam lácteos, ou aqueles que consomem muitos ovos. Portanto, este quadro de hipersensibilidade leva a um quadro de aumento da inflamação generalizada, que, atenção, isto não tem sido devidamente considerado, mas uma pessoa que ande com inflamação constante no seu organismo não vai perder peso, não vai perder gordura. Ou seja, todos os comportamentos de estilo de vida que são inflamatórios dificultam a perda de peso. Exatamente. Okay. A insulinoresistência. Hoje em dia temos, há bocado, Mafalda, na sua apresentação, falou nas pessoas que há com excesso de peso e obesidade em Portugal. Estas pessoas todas, muitas delas já são diabéticas, temos mais de 10% de diabéticos em Portugal, e depois temos insulinoresistentes para aí 30%.
Temos Exato. mais de 3 milhões de pessoas com insulinoresistência. Estas pessoas, se não se combaterem a insulinoresistência, dificilmente vão conseguir perder peso. E é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque uma pessoa que tem insulinoresistência também tem uma maior dificuldade em entrar num regime hipocalórico porque tem dificuldade em regular o seu apetite. Sem É dúvida. isso? Ela sobrevive à custa dos hidratos. Quando lhe faltam os hidratos, ela tem que comer mais hidratos. Porque senão parece que não está metabolismo alimentada. Em vez de as pessoas, nós em repouso, quem está bem, estamos a queimar ácidos gordos, não estamos a queimar açúcar. Essas pessoas estão sempre a queimar açúcar, já não conseguem queimar gordura. Exatamente. Isto é um ciclo vicioso. Então isso é um quadro para aumentar a gordura visceral, aumentar Certo. o peso, aumentar Exatamente. a gordura subcutânea e muito difícil de sair porque até psicologicamente é violento eu estar na luta entre o que sei que devia comer, Exato. aquilo que me apetece comer e Exatamente. mais um regime alimentar mal sucedido e cada vez mais longe do peso que Exatamente. quero para mim, porque portanto isto não é fácil, como é falámos aqui E inicialmente. eu ainda estou-me a recordar aqui de mais um ponto que hoje tenho visto cada vez mais na consulta também e que agora tem vindo, está cada vez mais demonstrado também, que o termos uma boa flora intestinal, uma boa microbiota, é essencial também para mantermos um bom peso. Antes de mais, logo porque a boa flora intestinal influencia O bem-estar, o a nosso cabeça. bem-estar emocional. Sabe-se que uma desbiose, a alteração da flora, com mais bactérias patogénicas do que aquelas que são benéficas, que são as probióticas, provoca inflamação cerebral. Isto está muito bem documentado, já saiu em várias revistas científicas top, na Lancet, no New England Journal of Medicine, etc., que mostram que este desequilíbrio na flora intestinal leva ao aumento de casos de depressão, de ansiedade, e a prazo, depois, doenças neurodegenerativas, alterações ao nível da capacidade cognitiva, etc. Mas logo à cabeça, ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. E depois estes quadros já sabemos onde é que acabam, não é? Acabam, é aquilo que já falámos aqui, que as pessoas tenham necessidade de se vingar na comida e ter aqui esta necessidade de Comer em excesso, de não é? comer em excesso. De comer em excesso. E por isso é que... Tais alimentos prazerosos, não é? Sim, que dão sensação de conforto e Exatamente. de saciedade. Exatamente. É interessante falar sobre isso porque no que ao exercício físico diz respeito, eu gosto sempre de olhar e de explicar o papel do exercício físico no emagrecimento para além do óbvio, não é? Para além de a pessoa vai ajudá-la a gastar mais calorias. Mas o exercício físico pode ter um papel determinante na modelação do apetite, no aumento da anorexia induzida após o exercício. Podemos ajustar o horário do exercício físico para que isso tenha um efeito ao longo do dia. O facto de não ser transitável. A pessoa está a fazer muito exercício, mas é à noite. A anorexia induzida pelo exercício não transita para o dia seguinte, portanto, um pequenino ajuste poderia ser benéfico para a pessoa. Enfim, é importante reunirmos uma equipa de estratégias de profissionais que possam dar estratégias às pessoas para que elas possam entrar no tal regime hipocalórico que é fundamental para que emagreçam, correto? Exatamente. Corretíssimo, corretíssimo. E as pessoas têm que se mentalizar, quer dizer, com a ajuda dos profissionais do exercício, é muito importante, quer dizer, não é só para queimar calorias e a pessoa ficar em déficit, não é? Há esses benefícios ao nível da síntese de neurotransmissores, melhorar Sim. a produção de serotonina, de dopamina, que são aqui os neurotransmissores que contribuem para que E o para efeito nosso ansiolítico bem-estar. natural do exercício. Exatamente. Custódio, o padrão do horário das refeições é importante para a perda de peso? Eu explico-lhe porque é que estou a colocar esta questão. Porque falou na insulinoresistência e na dificuldade que as pessoas têm quando têm resistência à insulina em regular o seu apetite, a sua vontade de comer. O que é que nos pode dizer sobre isso? Pode ser. A resposta é um bocado individual, mas, do modo geral, sabemos que o consumo de hidratos de carbono deve ser privilegiado mais durante o período da manhã.
Porque isto tem a ver com a nossa evolução, não é? Porque o homem levanta-se e prepara-se para o dia-a-dia que aí vem. Tem que trabalhar, tem que se mexer. Tem que ter Nós, energia. durante milhares de anos, levantávamos e tínhamos que ir à procura de comida, estávamos logo em andamento, não é? Agora, e isto está cá colocado nos nossos genes. À noite, por sua vez, se temos a tendência, por exemplo, estou-me a recordar destes dois pontos, os níveis do cortisol, que estão altos de manhã, vão baixando ao longo do dia até aos valores mínimos que são à noite, quando vamos para a cama. Se, por sua vez, vamos comer determinado tipo de alimentos que sejam mais estimulantes da produção de cortisol, não estamos a favorecer depois um sono mais reparador, mais tranquilo, não é? Okay. Se vamos fazer grandes refeições à noite, numa altura em que temos, e sabemos que quando comemos uma grande refeição, que mexemos com o metabolismo. Isto podemos estar até, às vezes, horas para fazer a digestão destes alimentos, não é? Portanto, não é aconselhável fazer grandes refeições à noite, ou refeições muito pesadas, com muita gordura, que levam muito tempo a digerir, por exemplo. O próprio processo de confecção dos alimentos também está aqui implicado, fazer refeições mais simples, menos calóricas à noite, claramente melhor, e deixar as refeições mais abundantes para a primeira parte do dia. Para a primeira parte do dia, ok. Então, e comer de 3 em 3 horas ajuda na perda de peso ou pode ser uma armadilha? Pode ser, bem, aqui a mais uma vez... deve comer quando tem fome ou quando deve comer num horário? Deve haver horários. Deve haver horários. E, de um modo geral, é benéfico comer-se de 3 em 3 horas. O nosso corpo gosta de rotinas estabelecidas, exatamente. Não é? E os princípios da crononutrição são muito importantes. Porquê? Antes de mais, porque algumas coisas, o que é que sabemos? Que se tivermos muitas horas sem comer, durante o dia, sabemos que, obviamente, o metabolismo, não há um estímulo sobre o metabolismo. E o metabolismo vai ficando um bocado mais preguiçoso, digamos assim. Isto não se nota numa semana, ou em 15 dias, ou em 2 ou 3 meses, mas ao longo dos anos vai-se notando. E nós podemos estimular o nosso metabolismo através da dieta. Já sabemos isso há muito tempo. Eu queria que explicasse isso melhor. Okay. Porque eu acho que muitas das pessoas que nos estão a ouvir não fazem ideia que uma parte importante das calorias que todos nós gastamos por dia são nos processos digestivos. Certo? Ou seja, é muito importante quem está a perder. Comer pouco não significa... O regime hipocalórico não significa pouca quantidade de comida, significa um balanço energético negativo, não é? Exatamente, porque nós podemos até comer muito. Se enchemos o nosso prato, conforme eu costumo recomendar às pessoas, 300 gramas de legumes verdes, por exemplo. Se for em salada, bem, mas é tacho de salada, exatamente, não é? É isso que, essa quantidade... Tem pouco valor calórico, não é? Pois. Tem pouco valor calórico. Mas representa um desgaste energético para o nosso organismo grande porque é muita comida. Exatamente. É isso? E nós temos que gastar calorias para digerir, absorver e utilizar os diferentes nutrientes. Portanto, tudo isto aqui tem gasto calórico envolvido. Agora, as pessoas podem estar a lembrar de outra situação, que está agora também na moda, que é o jejum intermitente. Isso é outra questão. Boa. É que o jejum intermitente, eu tenho algumas pessoas que tiveram bons resultados, outras não viram. Nem tanto. É importante referir isto, que há muita gente que já tem a ideia que tem que fazer jejum intermitente para perder peso. Não, senão não consegue. Não. Aliás, eu durante muitos anos nunca falei no jejum intermitente a ninguém e eu fui, felizmente, sempre com bons resultados nas pessoas. Ajudar as pessoas a terem bons resultados. Uns mais, outros menos, como é lógico. Mas o jejum intermitente obriga que a pessoa esteja, portanto, 14 a 16 horas sem comer. E aqui há um processo, há um mecanismo de estabilização dos níveis do açúcar, da insulina,
de marcadores da inflamação que não se verificam, porque se a pessoa não mete nada para dentro do organismo, portanto, em pessoas que à partida estão inflamadas, estão com descontrole glicémico, dislipidemia, etc., essas pessoas podem beneficiar do jejum intermitente. Mas não é obrigatório. Em contrapartida, a refeições de 3 em 3 horas, por exemplo, o que é que fazem? Portanto, aí, há mais, controla-se melhor a saciedade, o apetite, não é? Porque a pessoa de 3 em 3 horas está a comer. Ora, vai a comer alimentos saudáveis. Saudáveis, exatamente. Não é de 3 em 3 horas estar a incomodar o pâncreas. Estimula-se mais o metabolismo. Já vimos que os alimentos adequados obrigam-nos a queimar mais calorias. Inflamamos menos, porque a pessoa vai comer menos. Está a comer com frequência, não vai comer. Eu, se comer ao almoço e ao jantar, eu chego ao jantar esganado, com fome. Pois, claro. Vou comer 2 bifes ou 3 e uma grande pratada de massa e arroz e isto e aquilo. Quer dizer, há uma carga, há uma pró-inflamação desmedida após uma refeição desse género. Pois. Portanto, e isto depois é um ciclo vicioso. E esta inflamação contribui para aumentar aqui uma série de marcadores que me vão pôr a acumular gordura. Se há mais comida a uma refeição, e nós sabemos como é que são refeições, não é? Há batatas, há arroz, há massa, aqui. Portanto, vamos ter uma quantidade muito maior de açúcar em circulação, vamos estimular muito mais a insulina e vai haver, portanto, também a prazo, a tal insulinoresistência que leva, é um dos grandes fatores hoje em dia que leva à acumulação da gordura corporal. Exatamente. Portanto, é outro dos parâmetros pelos quais é importante adotar esta estratégia de fazer refeições mais leves e com mais frequência. Ok. Então, e quantas refeições é que nós devemos fazer por dia? Existe alguma indicação? Não existe, mas quer dizer, nesta base, se a pessoa se levanta e se comer passado 1 hora e depois comer alguma coisa à meia da manhã, depois ter o almoço, se jantar tarde, que o ideal não é jantar tarde, não é jantar tarde, é o mais jantar cedo e pelo menos guardar 3 horas entre o período do jantar até se deitar e não comer mais nada depois de jantar. É importante não se comer mais nada. Não se comer mais nada. Eu ia lhe perguntar isso. Ia haver mais um lanche à tarde, não é? Quando muito 2 lanches, se a pessoa jantar mais tarde. Um bocadinho mais tarde. Eu ia lhe perguntar isso quando disse há pouco o jejum intermitente, ficar 14 horas sem comer. Qual é o período normal? Porque eu acho que existe alguma confusão entre o número de horas que é normal as pessoas estarem sem comer durante a noite, ou seja, o período que decorre entre a última refeição do dia e o dia seguinte de manhã, e o jejum intermitente. Qual é que é o número de horas normal, em média, que não é jejum intermitente, mas que as pessoas não deviam estar a petiscar mais qualquer coisa? Porque muitas vezes as pessoas têm medo de ter fome ou têm vontade de comer. O que é saudável eu ter ali uma interrupção nos processos digestivos e repousar também a esse nível? Qual é esse número de horas? No mínimo eu diria que são 12 horas. 12 horas é o normal. Ou seja, entre o fim da minha última refeição e a primeira do dia seguinte. E isso não é jejum intermitente, são bons hábitos alimentares. Exatamente. Boa. Eu agradeço-lhe muito este esclarecimento, porque isto é mesmo importante passar-se essa mensagem. Mafalda, haja mais uma vez, temos que olhar para a dieta, o indivíduo. Não, com certeza. Porque há indivíduos, por exemplo, logo de manhã, você não consegue, dizem logo, não consigo comer nada de manhã. Bebo um copo de água e só preciso de 1 hora ou mais, e aí já não temos 12 horas, provavelmente já vamos ter 13 ou 14 horas. Essa pessoa já está quase no jejum intermitente, não é? Naturalmente. E naturalmente, mas porque é a sua natureza individual. É a sua natureza individual. E qual é que deve ser a proporção
de proteínas, gorduras e hidratos de carbono, se pensarmos num prato normal, quando se pretende emagrecer? Como é que dividíamos aqui estas categorias? Muito bem. Isto aqui também depende muito de indivíduo para indivíduo, mas hoje em dia uma estratégia que nós, nutricionistas, temos vindo a aplicar há muito tempo é a restrição dos hidratos de carbono, nomeadamente hidratos de carbono de absorção mais rápida, portanto, isso até evitá-los no dia-a-dia por completo, e à partida logo tudo o que é líquido açucarado, portanto, os sumos devem de sair da dieta. Portanto, mais proteína, em que se pode ir para depois dependendo aqui também, a pessoa pratica atividade física ou não pratica atividade física, qual a idade da pessoa. Claro. Portanto, há aqui alguns fatores depois a ter em conta, não é? Mas eu diria que, em termos, falou-me em quantidades? Não, a proporção do prato entre as proteínas, as gorduras e os hidratos de carbono. Se nós tivermos a noção do círculo do prato, como é que deve ser esta distribuição? Mais para uma coisa, mais para outra? Eu punha a coisa mais claramente nas verduras, punha, por exemplo, metade do prato em verduras e depois um quarto a proteína e um quarto para os hidratos de carbono, onde os hidratos de carbono devem de ser, em primeiro lugar, cereais integrais, ou pode ser meio por meio entre os cereais integrais e a leguminosa, as lentilhas, o feijão ou o grão, aquilo que a pessoa tolerar melhor. De um modo geral, tenho visto que as pessoas toleram melhor as lentilhas e o grão e menos o feijão, por exemplo. E depois alguma gordura benéfica também. Sim. Portanto, que vai atemperar as saladas, os legumes, à cabeça o azeite, que vai logo incluído na sopa. Aconselha-se vivamente a sopa, por vários motivos, porque a pessoa está a beber água, está a hidratar, está a consumir uma boa fonte de gordura, que é o azeite, a consumir fibra dos vegetais que estão, portanto, E porque a probabilidade de, cada vez hortaliças. que faz sopa, fazer uma sopa diferente, ou seja, tornar a alimentação mais colorida, isso sacia logo ali também um bocadinho, não é? Porque a pessoa, agora, até há estratégias atualmente para controlar pessoas em insulinoresistência, têm tendência, após comer, a aumentarem muito o açúcar no sangue. A estratégia vai para começar por comer num prato a proteína em primeiro lugar. Ok, mudar a ordem tem de influência. ingestão dos alimentos. Proteína, a fibra e só no final os hidratos de carbono. E isto pode significar uma diferença para aí de 20% a 30% na curva da insulina. E isso é muito importante para ajudar a pessoa que precisa de entrar num regime hipocalórico a conseguir um melhor controle da sua saciedade, não é? Isso é mesmo muito importante. Faz logo a diferença, não é? Porque uma sopa sem hidratos não é uma sopa de batata ou uma canja, não é? Não, estamos a falar de uma sopa de legumes. Uma sopa de legumes. Ok. Comer hidratos de carbono à noite é prejudicial no emagrecimento ou pode trazer alguns benefícios na modulação do apetite? Pode. Pode, sim, senhor. Há pessoas que não sentem grandes problemas em retirar os hidratos, mas há outras que sentem. E queixam-se, por exemplo, que quando vão para a cama estão cheios de fome. Portanto, os níveis de açúcar não repuseram, andaram em atividade no dia-a-dia e depois chegam à noite, não comem hidratos nenhuns. É importante esta informação, não é? Uma pessoa que sente isso, que sente que eu não vou conseguir, não é? Estou cheio de fome, porque é muito difícil ganhar a fome. E mais, há também hormonas, por exemplo, a hormona do crescimento, que é uma hormona também importante para manter nos mais velhos, para manter, por exemplo, a qualidade, a nossa massa muscular, a nossa pele envelhecer um bocadinho mais lentamente, etc, etc. É estimulada pelos hidratos, pelo consumo de dos bons hidratos, os tais hidratos de absorção lenta. Temos um sono mais reparador também se consumirmos alguns hidratos, porque os hidratos aumentam a absorção do triptofano, que é um aminoácido, a nível cerebral.
que depois vai aumentar os níveis da serotonina. E a serotonina vai aumentar a produção da melatonina, que é a hormona reguladora do sono. Portanto, isto aqui está interligado. Dietas sem hidratos de carbono à noite, sabe-se que o triptofano tem mais dificuldade em entrar no cérebro. Portanto, estas pessoas também, e eu tenho na consulta pessoas que já me referiram isso, quando não como hidratos de carbono à noite, não durmo bem, tenho mais dificuldade em adormecer. Ou a qualidade do sono é pior. Há pessoas que até adormecem porque estão muito cansadas. E na regulação do apetite do dia seguinte também. Também. Não é? Por duas razões. Porque dormiu mal. Exatamente. E porque não teve o estímulo dos hidratos de carbono à noite. Eu acho super importante esta informação porque há muitas características dos planos de emagrecimento que estão estabelecidas e que para algumas pessoas são, pronto, aquilo não é para mim, eu não consigo fazer. Não é? E que com a devida individualização... E é interessante, muitas das pessoas já conhecem o próprio organismo. Já sabem, preciso comer aqui alguma coisa, alguns hidratos, porque sinto-me melhor, não é? E vou dormir melhor. Custódio, na sua experiência, acha que as pessoas são boas a estimar intuitivamente aquilo que consomem na sua alimentação? Quando chegam à sua consulta, as pessoas conseguem descrever qual é o seu aporte energético ou tendem a subestimar? Minimamente, isso é raro. Alguém ter assim já uma boa noção é raro. Não faz ideia, muitas vezes é frequente dizer, pois olha, deixa lá, não fazia ideia que isso que era assim tão calórico, ou que tinha tantos hidratos, ou que tinha tanta gordura, não fazia ideia. Eu gostava de falar agora sobre celulite, que é um problema que as mulheres, regra geral, se queixam bastante. Existem vários tratamentos que prometem solucionar este problema, apesar da sua eficácia, a evidência científica diz-nos que é relativamente baixa. Existem algumas estratégias nutricionais específicas que podem ajudar na redução da celulite? Já aqui falámos muito de inflamação. Sem dúvida. E o próprio nome celulite quer dizer isso, não é? Inflamação das células. Sim. Má circulação, má drenagem. Portanto, no combate à inflamação, aqui... o que é que devemos privilegiar em termos de alimentação? Em primeiro lugar, cortar tudo o que seja açúcar refinados e açúcares de absorção rápida, cortar gorduras pró-inflamatórias, gorduras saturadas e gorduras hidrogenadas. Essas são cortar muita carne vermelha, atenção a isso. Carnes processadas, muita atenção com elas. Porquê? Porque, para além de serem carnes de má qualidade, depois trazem acoplado uma série de lixo que não interessa a ninguém e que vão contribuir para aumentar a inflamação. Controlar as hipersensibilidades alimentares, que há pessoas que se reagem muito, por exemplo, ao glúten, se fazem uma dieta ao longo do dia, que é pão de manhã, umas bolachinhas à meia da manhã, massa ao almoço, e por aí continua, chegam ao final do dia com uma retenção de líquidos e um aumento dos marcadores inflamatórios muito elevado. E isso vai agravar a situação. Não é? Portanto, a dieta deve ser uma dieta de caráter, está bem demonstrado, eminentemente uma dieta verde, e aqui até não tenho dúvidas nenhumas, uma dieta vegetariana aqui traz benefícios. Uma dieta com muita água, chás drenantes, chás anti-inflamatórios, podemos pensar no chá verde, o dente de leão, o chá de cavalinha, portanto, tudo que melhora a circulação e acaba com a retenção de líquidos, gorduras anti-inflamatórias, os ômega 3, muita fibra, intestinos, uma boa microbiota. Não podemos esquecer que o estado da pele está diretamente relacionado com a nossa condição intestinal. E depois, portanto, o exercício físico, obviamente, isso aí é a sua área. E depois há um ou dois suplementos, ou três, que ajudam também neste aspecto. E estou-me a lembrar, por exemplo, um bom colagênio hidrolisado,
há estudos que mostram que o colagênio hidrolisado melhora o estado da pele. O estado da pele. Estou-me a recordar de um suplemento que não é muito conhecido, mas tem muitos estudos publicados, que é o Pycnogenol, que é obtido a partir, isto são proantocianidinas, que são compostos que dão a cor roxa, por exemplo, à grainha da uva, existe na grainha da uva, na casca do pinheiro marítimo, na película que reveste o amendoim, aquela película rocheada, portanto, isso é rico nas proantocianidinas, a pele da uva preta, não é? Portanto, este Pycnogenol, estes compostos altamente antioxidantes, sabe-se que têm uma ação extraordinária ao nível de inibir as enzimas que danificam as fibras de colagênio e as fibras de elastina. Portanto, inibem a ação destas enzimas. Estas enzimas chegam ali, a colagenase e a elastase chegam ali e cortam. Você te conta que há uma tesoura que vai ali cortar as fibras. E não tem. E este Pycnogenol inibe a ação destas enzimas. Portanto, ele tem, para além de fortalecer paredes dos vasos, não permite que depois que haja o extravasamento de linfa para o espaço e de sangue para o espaço conjuntivo. Portanto, melhora, sem dúvida que melhora o aspecto da pele. Não é? O Pycnogenol tem também a ação de promotor da síntese de ácido hialurónico, que é o grande agente hidratante da pele. Portanto, bom, e uma boa hidratação, não é? E uma boa hidratação. Aqui o nosso corpo, 70% é água, portanto, se esta celulite é um bocado associada à retenção de uma série de substâncias depois que se acumulam, macrófagos e uma série de atrapalhada, portanto, é importante drenar bem para melhorar o estado da pele, não é? A introdução de uma refeição semanal do lixo é uma prática comum entre pessoas que estão a fazer algum plano de emagrecimento. Eu gostava de lhe perguntar se isto pode ser uma estratégia útil para quem quer emagrecer ou se para algumas pessoas pode ser contraproducente. Eu não tenho dúvidas nenhumas aí, pela minha experiência. Há pessoas que acham muito útil, não lhe podemos tirar essa refeição do fim de semana porque vão estar com a família ou vão estar com amigos, vão sair do seu ambiente e necessitam de comer de um modo diferente. E há outros que são de tal modo obsessivos com a sua dieta e de tal modo disciplinados que quando entram nisto dizem, eu durante este X tempo, entrada estes meses, não vou quebrar em nada aqui a minha dieta. E se o fazem... não se sentem bem, não se sentem bem e aquilo fica-lhes a mexer com os seus pensamentos, com a sua motivação e é mau. E isso é mau, não é? Portanto, há que ver caso a caso. Seguramente, portanto, no cômputo geral, obviamente, essa refeição não lhe vai fazer mal nenhum, porque, mais uma vez aqui, temos que olhar para o déficit, para a equação do deve e do haver, e no final da semana é o que nos interessa, o total calórico versus o total que a pessoa despendeu de calorias. E aí, se a pessoa quer emagrecer, esse total, tem que haver um total negativo, não é? Exatamente. Um déficit. Mas é algo que, se é importante para a pessoa ter uma ou 2 vezes por semana que sai fora dos seus hábitos alimentares, também lhe podemos dar outro tipo de estratégias para manter essa satisfação pessoal, como aumentar o exercício físico ou como coisas que a levem para aquela refeição sem ser perdido por 100, perdido por 1000, não é? Porque pode comer diferente, mas não quer dizer que vá sem travões. Sim. Não é? E isso é muito, agora até, por exemplo, nas dietas dos atletas, o que é que nós fazemos muitas vezes? Procedemos à chamada ciclização dos carboidratos, que é a pessoa, qual é o tipo de treino hoje? Hoje é um treino de 2 horas, em que treino mais intenso, tal. Então, aqui, hoje, em vez de estares a fazer os 100 gramas de hidratos de carbono que costumas fazer nos outros dias, que fazes um treino mais leve, hoje fazes 200 gramas. Portanto, está relacionado com isto. Gastas mais, podes e deves aumentar mais o teu consumo calórico. Gastas menos,
Portanto, tens de ter atenção a isso, não é? Eu gosto muito de ouvir falar porque abordar estas questões traz alguma leveza à alimentação e emagrecimento, não é? Porque a pessoa não tem que abandonar os seus gostos pessoais, precisa de ter ajuda para alguém que lhe diga estratégias que são indicadas às suas preferências pessoais, ao seu estilo de vida e que não colocam o objetivo no isto já é difícil o suficiente para que não ter algo não ajustado a mim é ainda mais. E ajudá-las também a reequilibrar alguns aspectos da sua fisiologia, que às vezes não está, por exemplo, muitas pessoas chegam à consulta e que não vão à casa de banho todos os dias, por exemplo. Sim, é fundamental, não é? O Falta de intestino fibra, funcionar. falta de hidratação, isso é logo uma condição péssima para a pessoa ter mais dificuldade em alcançar os seus resultados. Não é? Mas a prisão de ventre já é um indicador de várias coisas que podem não estar a acontecer bem ali. Sim. A boa hidratação, sim. A boa ingestão de fibras. Exatamente. Diga-me uma coisa, é possível perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo? Isso é muito bom. Eu sei a resposta, mas eu preciso que desmistifique isto, até porque no episódio que gravámos sobre a corrida, também falámos sobre isso, não é? A pessoa gosta de fazer provas de corrida, no entanto quer emagrecer, precisa de hidratos de carbono para correr. Fica aqui uma misturada de conceitos e eu queria que clarificasse como é que nós conseguimos perder gordura e ganhar músculo em simultâneo. Eu digo claramente que é possível, porque tenho várias pessoas que já me passaram pela consulta e eu, como faço a avaliação das pregas e vejo perfeitamente se isso acontece ou não, e sim, isso é possível de acontecer, e percebe-se. Porquê? Agora, tem que se adaptar à dieta. Uhum. Por exemplo, se a pessoa quem está apostado num programa desses, e eu, olha, até fiz aqui uma cábula. Imagino que, por exemplo, à segunda-feira, isto é um programa de treino, faça de conta treina comigo. Da Mafalda. Treino de força. Aqui, o que é que fazemos? Dieta, se é treino de força, para ganhar massa muscular, não podemos esquecer, hipercalórico e mais proteína. Isto é aquilo que se costuma fazer. Exatamente. Depois, na terça, como a Mafalda tem o seu atleta que quer perder gordura, vai-lhe recomendar cardio. Aqui vamos tentar manter calorias. Uma hora de cardio, ok, mantemos calorias. Na quarta-feira temos um HIIT. Ok. Estimular o metabolismo também, portanto, manter calorias e extra proteína. Na quinta-feira, portanto, isto é puxado, manda-os descansar. Como é lógico, como é que ele vai comer aqui? Dieta hipocalórica. Aqui vamos retirar 500, 600 calorias. Sexta-feira, voltamos a fazer o treino da segunda. Portanto, força. Mais proteína, mais algumas calorias. Depois, mais um dia de descanso no fim de semana, domingo, portanto, voltamos ao déficit calórico. Portanto, tem que haver aqui este reajustamento. Sim. E ao mesmo tempo em que, não podemos esquecer de uma coisa, em que o indivíduo está a ganhar massa muscular, já há logo aqui uma coisa importante, é que estas dietas aqui têm mais proteína, não é? Uhum. E esta proteína serve para que o metabolismo, a eficiência metabólica melhore. Uhum. E a pessoa é evidente que isto aqui, esta perda de peso é uma perda de peso muito controlada, porque a incisão está na perda da gordura. E a gordura, se nós conseguirmos que a pessoa perca aqui 1% de massa gorda ao mês, 1,5%, é muito bom. É muito bom. Significa que, ao final de um ano, a pessoa tinha perdido 12% de massa gorda. É extraordinário. É espetacular. Não é? Portanto, não queremos que perca peso. Não, mas este tópico é fundamental para aquelas pessoas que falámos na introdução deste episódio que querem perder 3 a 4 quilos. Que é aglutinar a estratégia do exercício físico e de um bom planeamento de treino com um bom planeamento alimentar. Exatamente. E a pessoa sofre muito menos, porque come de forma prazerosa. Exato. Até há dias em que a dieta é hipercalórica. E pode juntar o seu estilo de vida com esses dias. E quando ele está a ganhar essa massa muscular, não é? Sabemos que há a parte hormonal também melhor.
não é? Sabemos logo disso, testosterona, hormona do crescimento, IGF-1, portanto, tudo isso melhora e isso serve para, portanto, para queimar mais gordura. Mais gordura. A inflamação baixa, não é? Há um melhor controle glicémico, porque sabemos que, portanto, aqui se há mais proteína, nas dietas normocalóricas estamos aqui a controlar muito os hidratos de carbono também. Portanto, isto, no dia-a-dia, isto vai fazer a diferença. Isto é muito importante, este plano que aqui explicou, porque ele permite a construção de uma composição corporal mais saudável, não é? Com uma maior quantidade de massa muscular, que além de ser um importante fator no envelhecimento, os americanos chamam-lhe body recomposition. Há algum tempo começaram a falar neste termo, body recomposition, que é esta recomposição do corpo, voltar àquilo que as pessoas, quando as pessoas estavam bem, não é? Exatamente. Aos seus 18 anos, 19 anos. Exatamente. Por aí. Exatamente. E porque o nosso músculo não é só um órgão efetor, ele também é um órgão endócrino, não é? Quanto mais massa existe para eu utilizar em exercício físico, cada vez que há contração muscular são produzidas substâncias na massa muscular que têm uma ação longe dali. E o contrário também existe na nossa percentagem de massa gorda. São produzidas substâncias que, no caso, não são tão boas. São altamente não é? pró-inflamatórias. Olha, por exemplo, em homens, então, é muito notório a célula gorda como fábrica de produção de estrogénios. Pois. É normal os homens obesos terem, quando fazemos o rácio dos estrogénios com testosterona, esse rácio estar desequilibrado a favor dos estrogénios. A favor, pois. E isso depois tem uma série de consequências também para a Não, que saúde são do más homem. para a saúde. E isto, falar sobre estes temas é importante porque estamos a colocar motivos que não são fúteis nos benefícios, no propósito da pessoa se envolver com... Eu vou propor-me a fazer isto. Eu vou propor-me a cuidar de mim. Se pudesse hierarquizar os aspectos que são mais importantes numa dieta de emagrecimento de sucesso, qual é que seria a sua prioridade? A prioridade, portanto, vai logo, em primeiro lugar, para o total calórico, não é? Okay. A pessoa se quer perder peso, quer queimar gordura, a ênfase sempre na perda de gordura, portanto, déficit calórico e a base, nós andamos sempre, alguns entre os 400 a 600 calorias, por aí, de déficit. Depois, começando nos hidratos de carbono. Depende se a pessoa, depois atender se a pessoa faz exercício ou não, e quantas horas faz de exercício. Portanto, eu diria, para alguém que não faz exercício, a minha experiência, sempre abaixo eu tenho estado a recomendar abaixo dos 100 gramas de hidratos de carbono por dia, com ênfase nos bons hidratos de carbono. Portanto, se a pessoa comer 3 peças de fruta por dia e 2 doses de cereais integrais, está bem, chega de hidratos de carbono. Se a pessoa está a treinar diariamente, temos que fazer aí um ajuste e meter aí mais alguma coisa. Se treina 1 hora é uma coisa e se treinar 2, portanto, há de ter mais hidratos de carbono, não é? Depois a proteína. Para mim, para segurar a massa muscular e para haver um efeito termogénico mais acentuado na dieta, entre 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Alguém que tenha 70 quilos, vamos apontar para 130, 140 gramas de proteína, com proteína dividida ao longo do dia. Portanto, não é fazer 2 grandes refeições de proteína, e ao almoço e jantar e já está. Não. Todas as refeições ter ali um bocadinho de proteína. Os lípidos, as gorduras, portanto, têm que entrar aqui. Portanto, sempre com gorduras, privilegiar as gorduras benéficas, onde entra o azeite, as gorduras dos peixes, nomeadamente os peixes mais pequenos, e as gorduras das oleaginosas, dos frutos secos e das sementes. Temperar, muitas vezes, eu recomendo às minhas clientes que utilizem uma colher de sobremesa, por exemplo, de sementes diversificadas,
porque vão ali buscar uma série de gordura nutrientes de e boa ômega qualidade. 3, ômega 3, ômega 6, ômega 9, portanto, os diferentes ômegas, ácidos gordos essenciais para combater a tal inflamação crónica, para ajudar a reequilibrar as suas hormonas, para melhorar a concentração e os processos cognitivos. Estes ácidos gordos para melhorar o perfil lipídico. Portanto, estas gorduras têm estes benefícios todos. Okay. Aumentar sempre o consumo de fibra. A maior parte das pessoas não faz a fibra suficiente. O mínimo que se recomenda são 30 gramas de fibra por dia e a maior parte das pessoas não fazem isso. E estes 30 gramas de fibra por dia têm que vir das tais doses de 200 gramas de consumo de legumes ou hortaliças a cada uma das refeições. As pessoas comem poucos legumes, não e comem? o ideal até era, mesmo logo ao pequeno almoço, começar o pequeno almoço ou com um prato de sopa ou com uma pequena salada. Eu tantas e tantas vezes comento logo uma pequena salada, nem que seja 2 rodelas de tomate, vai comer uns ovos, por exemplo, misture uns espinafres, faça uns ovos mexidos com espinafres e acompanhe com uma pequena salada de tomate e meia cenoura ripada, por exemplo, com um fiozinho de azeite. E ponha umas raspas de gengibre por cima e começa a desinflamar logo de manhã, a vários níveis. Tem proteína de boa qualidade dos ovos, tem substâncias, condimentos, muito anti-inflamatórios. Não, e tem uma refeição prazerosa. Prazerosa. Claro que sim. Tem diferentes texturas, diferentes aromas. Não é pão com ovo ou pão com queijo e já está, não é? Não, há aqui diferentes texturas, aromas, cor, sabores mais ácidos, mais picantes. O picante ali, aquele ligeiro picante do gengibre. Do gengibre com a maçã fica tão bom. Uma boa hidratação é importante para as pessoas que estão num plano... Quer dizer, é sempre importante, mas para quem quer emagrecer é mais importante ainda? É mais importante, porque a maior parte das pessoas que têm excesso de peso, isto cursa com a retenção de líquidos. E a retenção de líquidos agrava com a ingestão de pouca água. Ok. Não melhora. Claro. Portanto, beber mais água é importante. Seja sob a forma de água, depois há muitas pessoas que dizem mas eu não gosto de beber água, nunca tenho sede e tal. Podem fazer infusões, exatamente. Os chás podem ajudar. Exatamente. E habituarem-se. Isto também há aqui um trabalho que se deve fazer de habituação, que é a pessoa beber sem ter sede. Ter a água ao pé, quem está num escritório, leve uma embalagem que saiba quanto é que vai beber e habitue-se. De manhã tem uma garrafa de 7,5 com água. E sabe que tem que ir até àquele horário. Exatamente. E na tarde. Aliás, este processo de habituação é muito importante em tudo o que falámos até aqui, não é? Habituarmos a novos sabores, exatamente. Porque mais alimentos e menos produtos alimentícios leva a que nós nos tenhamos que habituar a novos sabores, experimentar combinações, em vez de, se queremos melhorar hábitos que são menos saudáveis para hábitos que são mais saudáveis, não é? A comida menos saudável é mais fácil de se gostar. Sim, não é por acaso. Sim, exatamente. Portanto, existe algum processo de educação, de habituação. Custódio, a fruta engorda? A fruta não engorda, a não ser que a pessoa vá comer uma tonelada de fruta. Se recomendarmos as 3 ou 4 peças de fruta que se recomendam diariamente, portanto não engorda e deve de entrar obrigatoriamente num plano de dieta equilibrado. Agora, há algumas frutas que, se estamos num processo de emagrecimento, nós costumamos recomendar mais moderação, porque há frutas que têm um índice glicémico mais elevado, outras têm mais açúcar e essas devemos de recomendar mais controle. Por exemplo, a banana ou as mangas. Para já, uma manga tem algum peso, uma manga pode ter... Sim, 200, uma coisa é comer 100 gramas de fruta, outra coisa é comer 200 ou 300 gramas, não é? Claro. Portanto, pode-se comer toda a fruta, mas saber que 100 gramas de frutos vermelhos tem uma quantidade de açúcares, 10 gramas por aí, e se for de uma banana já temos para aí o dobro. Exato. Não é? Com pior, açúcares de absorção mais rápido na banana do que nos frutos vermelhos. Portanto, moderação,
com algumas frutas. Nas outras, nos frutos vermelhos, claramente, e os frutos vermelhos hoje em dia, então, estou a falar neles porque ainda há pouco tempo surgiram 2 trabalhos muito interessantes a dizerem que basta uma pequena dose de frutos vermelhos por dia, os mirtilos, as amoras, as framboesas e este mix, 30 gramas, para melhorar, num espaço de tempo relativamente curto, penso que o trabalho foi feito há 4 meses, 16 semanas, vários aspectos, vários parâmetros da capacidade cognitiva, melhorar a nossa capacidade de processar a informação, não é? Em pessoas, querem idosos, querem crianças, dos 5 aos 9 anos. E isto é interessantíssimo. Portanto, há ali uma série de compostos chamados de polifenóis que têm estas propriedades. Mas as frutas, do modo geral, sabemos que trazem fruta, trazem vitaminas, trazem fibra também, fibra, trazem água, trazem açúcares, trazem determinados compostos fitoquímicos, não é? Que dão cores às frutas, os carotenos, os carotenoides, as xantofilas, as antocianinas, todos esses compostos têm só existem nas frutas e em alguns verdes e que têm uma ação extraordinária sobre o nosso sistema imunitário, no combate à inflamação, na regulação de várias funções fisiológicas, portanto, na prevenção da degeneração, portanto, muito antioxidantes. É muito importante comer-se fruta de qualidade. Para terminar, eu gostava de lhe pedir para dar um conselho às pessoas que estão a tentar manterem-se num plano alimentar com vista ao emagrecimento e que não estão a conseguir manter as suas intenções. O que é que o Custódio lhes poderia aconselhar? Em primeiro lugar, eu acho que essas pessoas devem ser acompanhadas pela Mafalda e começar a fazer que elas de certeza que não estão a gastar o suficiente. E depois, provavelmente, essas pessoas precisam de um acompanhamento. O que se vê é que estas estratégias, deixadas assim ao acaso, quando a pessoa diz eu vou começar a fazer dieta, só por si, muitas vezes isto falha. As pessoas não têm, já leram umas coisas na net, mas têm depois dificuldade em conseguir estruturar um plano para elas próprias. E precisam aqui de alguém que esteja por trás a orientá-las. E como eu disse no início, um plano só não chega, não é? E o papel do nutricionista vai para além do fazer o plano. O facto de eu ter um acompanhamento ensina-me a autorregular-me, não é? Ensina-me a autorregular-me. E até porque não há também planos infalíveis. Quer dizer, não, com certeza, claro. A pessoa se for ao nutricionista, há uma dieta que é instituída, e vamos acompanhar, a pessoa foi avaliada, e daqui por um X tempo vamos ver o que é que se está a passar. A pessoa melhorou, está a dormir melhor, está com melhores níveis de energia, melhorou o funcionamento intestinal, a retenção de líquidos está melhor, portanto, está menos irritada, está a perder menos, o cabelo está a cair menos, etc. Portanto, olhar para isto tudo e ver... Para a pessoa, não é? Para a pessoa. É como quando tenho uma lesão no joelho. A pessoa não é o joelho, é a pessoa toda. Portanto... O que é de esperar quando as pessoas voltam à consulta é que, do modo geral, as pessoas sentem-se melhor. Até se vê logo na pele delas e na expressão. Não é? Mas chamar a atenção para isto. Portanto, o foco na redução da gordura corporal. Não queiram perder uma série de quilos no primeiro mês, porque isso não é benéfico, porque de certeza que estão a perder massa muscular. E isso não que é tão importante preservar. E ganhar massa muscular é um processo que é difícil. Exatamente. Custódio, foi um prazer esta conversa consigo, tão elucidativa e que eu acho que pode fazer bem a toda a gente. Obrigada. Muito obrigado.